Marcos capítulo 9, eu vou ler aqui para os irmãos a partir do versículo 21, a partir do versículo 20. Fala assim: quando o levaram, o Espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. E ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que o seu filho está assim? E o pai respondeu: ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o Espírito o joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. E Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível ao que crê. Amém? Meus irmãos, sempre é uma grande dificuldade para nós crer em Deus. De passar e de dar passos de fé em meio a algumas situações da vida, porque existem situações que parece que se torna muito complicado crer. Algumas situações que confiar e descansar se torna muito difícil. E às vezes surgem problemas, surgem dificuldades na vida da gente, surgem enfermidades, e a gente começa a olhar para tudo isso e vem na cabeça: olha, eu até gostaria de ter um pouquinho de fé, eu até gostaria de ter um pouquinho de esperança diante de tudo isso que eu estou vivendo, mas o meu coração, a minha mente estão muito confusas dentro da minha alma, e eu não estou conseguindo ter esse tanto de fé, esse pouquinho de fé que eu deveria ter em alguns momentos cruciais da nossa vida. E esse texto aqui da palavra de Deus que nós lemos, ele nos mostra algumas maneiras que Jesus ele usa para nos ajudar a crer, para nos ajudar a entender na prática que ele caminha conosco. Porque às vezes nós imaginamos, você e eu, nós imaginamos que Deus está esperando que nós sejamos heróis da fé. Nós então voltamos para a palavra dele, mas nós olhamos: Senhor, ele quer que nós sejamos heróis. Deus quer que eu seja um herói, que eu não tenha fraquezas, que eu não tenha dificuldades, que eu consiga crer em todos os momentos da vida. Mas quando eu volto para a palavra do Senhor, eu vou encontrar homens como Moisés, que orou e o mar se abriu. Então eu vou dizer: Senhor, como é que eu posso tentar, de alguma forma, ser parecido com ele? Olha o que ele fez. Ele abriu o mar. Mas graças a Deus que esses aqui, o Moisés, Abraão, Davi, Jacó, tantos outros, graças a Deus que eles eram homens. E nós, se continuamos a ler a palavra de Deus, nós vamos encontrar eles como homens que tiveram erros, que tiveram pecados, que tiveram falhas, mas ainda assim, esses homens e mulheres aprenderam na sua história a caminhar com Deus. E quando nós olhamos esse texto aqui de Marcos, nós aprendemos que Jesus, o que Jesus faz para que nós possamos caminhar por fé? Para que nós possamos caminhar e ter fé nas circunstâncias difíceis da nossa vida. E é tremendo como que ele aqui ajudou esse pai a crer no milagre, mesmo no meio de uma situação totalmente desfavorável. E a primeira coisa que nós vemos que Jesus faz, ele não chegou logo olhando para o menino aflito, porque estava ali o menino no chão, espumando, se contorcendo todo, e as pessoas esperavam que Jesus chegasse e falasse alguma coisa, e aquele menino levantasse e ficasse bom. Mas Jesus não faz isso. A primeira coisa que ele faz, ele vai conversar com o pai. E ele não trata esse pai aqui como um novo convertido. Ele não trata esse pai como um prosélito de alguma religião, do tipo assim: você está passando isso porque você é inexperiente, porque eu já passei por isso. Não. Porque enquanto os escribas aqui, enquanto os fariseus, eles estavam discutindo se seguir o rabino Jesus era bom ou era mau. Eles estavam aqui discutindo teologia. E eles estavam usando esse momento aqui da vida desse pai e dos seus discípulos, que não tinham conseguido ter autoridade para expulsar esses demônios aqui. E eles estavam dizendo a esse pai: você não está vendo? Acabou. O teu filho morreu, sai daqui, vai embora.
E aí Jesus chega com a sua elegância. E eu gosto de dizer que Jesus é elegante, porque ele vai se aproximar do aflito e ele vai começar a tratar o coração daquele pai. E ele vai perguntar para o pai: o que aconteceu? O que está acontecendo? O que está acontecendo dentro do seu coração? E ele vai trabalhando a alma desse pai, deste homem que estava em aflição, porque o menino está lá no chão e todos estão esperando que Jesus fosse resolver o problema. É como ele faz com a gente às vezes. Porque sempre que nós estamos em aflição, nós levantamos a nossa guarda e nós queremos que as pessoas se afastem de nós. Quando nós estamos em aflição, nós queremos ficar presos dentro de um quarto escuro, nós queremos ficar somente com nós mesmos, nós não queremos conviver com ninguém, nós queremos começar o processo depressivo da nossa vida, porque eu estou tão dolorido que eu não quero sofrer mais, eu estou tão dolorido que eu quero levantar a minha guarda, eu não quero viver com ninguém, e eu não quero conviver com ninguém. E Jesus chega e ele vai tratando o coração, ele vai ministrando a vida. E muitas vezes o Senhor faz isso com a gente, de tantas maneiras diferentes. Ele vai tratando o nosso coração. E aí nós vemos que na segunda maneira que ele faz aqui nesse texto, para tratar aquele pai, ele planta uma semente de esperança. Porque veja as palavras desse homem, ele olha para Jesus e ele vai dizer assim, ó: se tu podes, tem compaixão de nós. Olha que situação. E é nesse momento aqui que Jesus ele começa a plantar uma sementinha de esperança nesse pai. E sabe qual é a sementinha de esperança? Se tu podes. E esse pai, ele está aprendendo aqui de uma maneira muito dura, de uma maneira muito difícil, como às vezes nós temos que aprender na nossa vida, que tudo é possível ao que crê. E aí nós vamos ver vários textos da palavra de Deus que nos ensinam de como que Jesus ele tem misericórdia, de como que Jesus na sua graça, ele usa a fé das coisas que estão diante de nós, e ele vai plantando sementinhas de esperança quando nós trazemos no nosso coração coisas que vão nos colocando para baixo, coisas que fazem com que ter fé seja algo muito difícil na nossa vida, porque por mais que nós estejamos dentro da fornalha, por mais que nós estejamos com as chamas a nos cobrir, a nos cegar às vezes, nós vamos aprender que mesmo diante das situações mais difíceis da vida da gente, Jesus continua no controle. Por mais que a gente tenha dificuldade nisso. Porque se tem uma coisa que nós precisamos entender, e a palavra de Deus vai nos ensinar sobre isso, é que Jesus, ele jamais, ele rejeita, jamais ele faz pouco caso de um coração abatido. Jamais Jesus ele faz pouco caso das lágrimas que a gente derrama, mesmo quando nós estamos lá na nossa casa, no nosso quarto, isolados e longe de todo mundo. E nós vamos ver vários textos da palavra de Deus que falam das nossas lágrimas, de como que Jesus se importa, de como que ele coloca essas lágrimas no odre dele, e como que ele escreve no diário dele, de causas causam lágrimas na nossa vida. E de como que Jesus, ele quando confrontado pelas lágrimas do aflito, ele mesmo chorou junto com aquele que estava aflito. Irmãos, tem uma coisa que eu aprendo aqui nesse texto, é que muitas vezes na minha vida, e muitas vezes na sua vida, e muitas vezes aqui na vida deste homem, as vitórias da fé, elas não acontecem instantaneamente na nossa vida. Porque às vezes nós ficamos imaginando que quando você orar, alguma coisa diferente vai acontecer, vai cair um raio do céu, vai descer um anjo na tua frente, um trovão, e de repente tudo está resolvido na nossa vida. Não é uma grande tentação a gente imaginar assim? É uma tentação? Senhor, eu vou orar agora, a minha esposa, ela está me tratando mal, o meu marido está me tratando mal, então eu vou orar agora aqui, e quando eu sair pela porta aqui, eu quero que tudo esteja bom. E aí nós oramos, Senhor, tem misericórdia, e parece que quando nós terminamos de orar, tudo mudou. O marido virou um santo, a esposa virou uma santa. É uma tentação a gente crer assim, mas nem sempre é assim. Porque muitas vezes os milagres da fé,
eles acontecem em processos, que para nós são dolorosos às vezes. Nós estamos orando por uma solução dentro da nossa casa, e a gente está dizendo, olha Senhor, lá em casa está tudo uma desavença, lá em casa está uma desgraça, está precisando ouvir aqui uma reorganização da família, está precisando haver aqui uma reorganização da nossa maneira de viver. Porque uma coisa é o que a gente vê aí fora, né? E nós que somos casados, temos família, sabemos disso. Nós imaginamos que as pessoas, quando você olha para ela, oh, esse casal é feliz, esse casal está tudo bem com eles, olha só. E nós não imaginamos o que acontece lá dentro da casa. Nós não imaginamos o que acontece quando o marido acorda de manhã, a esposa acorda de manhã, o tratamento que um dá para o outro, e nós imaginamos que ao orarmos, as coisas vão melhorar de uma vez só. Irmãos, os processos de mudança, eles começam a ser geridos por Deus. E Deus vai começando a colocar circunstâncias. Deus vai começando a colocar pessoas, situações, para nos confrontar de tal maneira que nós começamos a ser transformados. Deus vai fazendo isso gradativamente, vai colocando fé no nosso coração e vai nos mostrando, às vezes através de uma conversa com alguém, e vai nos mostrando coisas que nós precisamos melhorar, ou na nossa casa, na nossa família, ou no nosso trabalho, ou nos nossos relacionamentos. E na história desse menino aqui foi assim. Porque o milagre, ele não aconteceu de uma vez só. A gente pode imaginar aqui, ou selecionar pelo menos duas fases. Primeiro, ele trata o coração. E depois ele cura o filho. E o Senhor faz assim às vezes. Nós vamos ver na palavra de Deus que alguns milagres, eles foram em etapas. Por exemplo, alguns homens se aproximam de Jesus. Eles estavam leprosos. E Jesus fala assim para eles, olha, vocês vão até a cidade e vocês se apresentem para o sacerdote. Porque era costume nesses tempos bíblicos que a pessoa que tinha lepra, ela tinha que ser tirada da cidade. Ela não podia ficar no meio das pessoas. Então ela tinha lepra, ela era tirada para fora dos muros da cidade. E vem Jesus e fala assim, ó, vocês vão lá e se apresentem para o sacerdote. Só que os homens olharam para os braços deles, estavam leprosos. Eles passaram a mão no rosto e ainda estava cheio de ferida. E Jesus fala que eles tinham que se apresentar para o sacerdote. E eu fico imaginando o processo desses homens. Eles estão indo em direção à cidade leprosos. Porque os milagres da fé nem sempre acontecem na hora que a gente quer. Ah, eu estou de relação cortada com alguém, eu vou orar e amanhã vai estar tudo bem. Nem sempre é assim. E aqueles leprosos foram caminhando e eles foram olhando para os braços e de repente a lepra começou a sair e eles chegam diante do sacerdote, eles estavam curados. Mas eles precisaram acreditar no processo. Nós precisamos acreditar no processo. Um homem, um general do exército, estava cheio de lepra e ele foi até o profeta e o profeta falou assim, olha, você vai lá no Rio Jordão e você vai mergulhar 7 vezes lá. Como assim? Eu vou ter que mergulhar 7 vezes nesse rio sujo aí? Vai, 7 vezes. E ele vai lá e mergulha a primeira vez e ele sai lepra. Mergulha a segunda, sai lepra. Depois, quando ele estava lá no finalzinho, no 7ª vez, ele voltou, está curado. Ele precisou acreditar no processo. Deus faz os milagres na nossa vida, muitas vezes, no processo. Tinha um homem que estava, nós vamos encontrar ele, cego, que ele estava lá muitos anos cego, e Jesus chega para ele e começa a conversar com ele. E Jesus vai lá e ele cospe na terra, faz um barrinho e coloca aquele barrinho no olho do cego. E o cara abre o olho, tá bom, melhorou? Não, peraí que eu vou colocar mais um barrinho. E coloca um barrinho. Jesus precisava disso? Não. Jesus podia fazer assim, ó, e ele estava curado. Mas Jesus precisa ensinar para esses homens, para mim e para você, que os milagres da fé, muitas vezes, vêm num processo. E eu preciso me manter fiel no processo. Porque Jesus, primeiro ato, ele repreende o inimigo. E ele liberta o menino. A convulsão aqui termina.
mas a sensação das pessoas que estavam olhando em volta, morreu. Porque o menino estava se retorcendo todo, estava espumando pela boca. E Jesus vem e ele ora pelo menino, de repente o menino fica quietinho ali. E as pessoas olham, morreu. E Jesus vai nos ajudar aqui, que quando ele intervém na nossa vida, quando ele coloca o dedo dele na nossa ferida, quando ele mexe nas nossas coisas que estão quebradas, naquilo que precisa ser reajustado, meu irmão, muitas vezes nós vamos nos sentir como esse menino aqui. E as pessoas vão nos ver como esse menino aqui. E elas vão dizer para você, está morto. Porque quando as coisas ficam complicadas demais, apesar de tantas vitórias que nós recebemos do Senhor, tantas bênçãos que Deus vai nos dar na história, a gente sempre vai se sentir derrotado, porque nós estamos aprendendo a confiar nos processos. Porque muitas batalhas que nós enfrentamos, muitas batalhas da nossa vida, elas não são meramente humanas. Porque às vezes, não sei se você já percebeu, que existem situações que você vê no dia a dia, na sua casa, nas suas coisas, que parece que elas são insolúveis. Você está vivendo e parece que aquilo não passa. Parece que tem alguma coisa de esquisita, parece que tem alguma coisa espiritual nisso tudo. E muitas dessas batalhas realmente são espirituais. Porque o que a Bíblia diz? Que o diabo vem para fazer o quê? Roubar, matar e destruir, porque é isso que ele faz. Ele entra no meio da sua vida, ele coloca vendas nos nossos olhos para que a gente não enxergue os milagres da fé. Ele começa a colocar coisas na nossa vida para que a gente esqueça os milagres que Jesus fez ontem. Porque às vezes você está ali e está vivendo um milagre de Deus. Você orou e de repente as coisas aconteceram na sua vida. Você está sendo abençoado, Deus está derramando coisas sobre você, e daqui a pouco você vive aquilo, lá na frente você passa outra dificuldade, em vez de lembrar do que Deus já fez, nós preferimos murmurar. E a murmuração para mim, ela tem uma explicação. A murmuração para mim é como se você estivesse dizendo para Deus, Senhor, eu faria melhor para o Senhor. Eu faria melhor. Sabe, irmãos, Deus às vezes faz um milagre em processo na nossa vida, para que a gente aprenda a caminhar pela fé. Porque eu nunca vi, e eu acho que você também não, mas eu nunca vi um povo mais esquecido que o povo de Deus. Eu nunca vi disso. Porque se você olhar para a sua vida, você vai encontrar muitos milagres, muitas intervenções de Deus, muita misericórdia. Você vai encontrar muita graça de Deus, mas geralmente quando vem o próximo obstáculo, a gente chora, a gente murmura, a gente não tem força, a gente não tem fé, porque o milagre não tem outro jeito de acontecer a não ser por intervenção de Deus na nossa vida. E porque nós precisamos da sua graça, a misericórdia de Deus, ela vem sobre nós e trata o nosso coração. Por isso que Jesus chega aqui e ele não vai logo curar o menino, ele precisava tratar o coração. E é por isso que ele faz isso com a gente, às vezes, ele vai tratar o nosso coração, porque esse menino aqui, ele parou de convulsionar. E eu vejo mais uma vez como que é a mente humana aqui, porque se o menino para de convulsionar, e nós estamos orando para que isso aqui aconteça, nós teríamos que dizer glória a Deus, aleluia. Não é? Nós estamos orando para que isso aconteça, mas aconteceu aqui, e as pessoas, em vez de dar glória a Deus, aleluia, o que eles falam? O menino morreu. Esse negócio de Deus, esse negócio de igreja, isso é muito complicado. Não ora não, porque se você orar as coisas ficam piores. Você já viu isso? Mas aqui eu vejo como as batalhas da fé, como que Deus trabalha na nossa vida. E aqui esse menino aqui, ele está lá aparentemente morto. E todo mundo está olhando para ele, mas ele só precisava ser erguido. Jesus chega, vem cá menino, dá tua mão aqui, levanta, fica em pé. Isso nunca mais vai acontecer contigo. Às vezes, você olha para alguém,
Às vezes você olha para um amigo, para um parente, para alguém, parece que está morto. E Deus vai dizer assim, não, ele só está precisando ser amado. Ele só está precisando ser cuidado, porque Deus é tremendo. É isso que Ele faz com a gente. Sabe, tem uma coisa aqui que eu acho muito interessante nesse texto, é que o toque de Jesus, ele não pode ser um evento na nossa história. Sabe o que isso significa? Se um dia você se entregou a Jesus, e talvez você lembre disso, o dia que isso aconteceu. Eu lembro quando Jesus me converteu, foi no dia 2 de novembro de 1984. Eu estava num congresso de jovens, e um pastor chamado pastor Eugênio estava pregando sobre o texto de 1 Pedro 1, 15 e 16, quando ele fala assim, ó, assim como é santo aquele que te tirou das trevas, sejam vocês também santos em todo o vosso procedimento, porquanto está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. E ele fez um apelo e eu entreguei minha vida para o Senhor. Talvez você também lembre. Só que se o toque de Jesus foi só um evento na sua vida, não adiantou nada. Porque esse dia que Deus me converteu foi muito bonito, foi muito legal, foi gostoso, mas ele passou. E se um dia você foi tocado pelo amor de Deus, eu quero dizer para você também que passou. E tem um vazio no seu coração. Tem um vazio, tua alma está vazia, tua alma está fraca. Mas se você tem sido tocado por Deus todos os dias, aí sim, você está vivendo o melhor de Deus. Porque às vezes é aquele momento em que Deus tocou na nossa vida, nós nos entregamos para Ele, a gente não cresceu mais, a gente não lê a nossa Bíblia, a gente não sabe mais cultuar, a gente não sabe mais adorar, a nossa alma se tornou seca como a areia lá do deserto. Porque no dia que Jesus nos converteu, nós gritávamos, cantávamos na igreja, louvado seja o nome do Senhor, a gente cantava, a gente expressava o nosso amor por Ele. O tempo foi passando e nós fomos ficando tão vazios, tão pequenos, o nosso humor se tornou ácido, se tornou ruim, porque nós não mais estamos crescendo no amor de Deus. Porque os processos de Deus, eles são feitos pouco a pouco. Deus nos converte e Deus vai nos ensinando, é o que nós chamamos de processo de santificação. Eu estou melhorando todo dia, eu leio a minha Bíblia, eu oro, eu me preocupo com as coisas de Deus, eu estou atento às coisas de Deus. Quando eu chego na igreja, eu estou cultuando a Deus. O culto não foi legal hoje, eu não gostei do culto, porque o louvor não estava bom, mas não é você que tem que gostar. O nosso culto é para o Senhor. Eu estava falando aqui na IBD hoje com os irmãos, às vezes nós estamos tão secos dessas dimensões da fé, que nós não conseguimos mais orar. E aí nós estamos orando aqui, e você, em vez de estar orando aí, você está caminhando, você está bebendo água, você está indo no banheiro, porque esse momento já não tem mais importância para você. Nós estamos num lugar sagrado. Nós estamos num lugar que aqui está a presença de Deus, e é por isso que Deus primeiro trata o nosso coração. Porque Jesus podia ter chegado ali, naquele momento em que estava um menino no chão, os rabinos estavam discutindo teologia, será que vale a pena seguir esse Jesus? Olha só, ele ensinou esses 12 não tiveram capacidade nem para curar o menino, será que vale a pena gastar tempo seguindo Jesus? E Jesus podia ter chegado ali e dizer, menino, levanta. Como o Elias falou lá, Senhor, desce fogo, e Deus desceu fogo para todo mundo ver. Jesus podia ter feito isso, mas ele não fez. Por quê? Porque o mais importante para Jesus é tratar o nosso coração. Porque se ele trata o nosso coração, nós não mais vamos ficar vazios dessa dimensão da fé. Nós vamos entender os milagres, nós vamos entender os processos. Eu vou entender que se hoje está ruim, amanhã vai ficar bom. Por que eu tenho tanta certeza? Porque Jesus me prometeu isso. Eu tenho um grande desafio na minha vida, eu vou conseguir vencer, mas como é que tu tem tanta certeza? Porque Jesus me prometeu, Ele fala que eu posso tudo naquele que me fortalece. Está passando por dificuldades? Mas estou feliz. Por quê? Porque Jesus diz que todas as coisas cooperam para aquele que ama a Deus, e eu amo Ele, então é para o meu bem.
Eu consigo entender isso porque eu estou vivendo nessa dimensão. Que eu não estou mais buscando só sinais e maravilhas. Um dia alguém falou para mim assim: pastor, eu venho na igreja porque eu quero ver sinais e maravilhas. Eu falei: tá, mas o que para ti é sinais e maravilhas? Porque para mim, sinal e maravilha é Jesus ter me tirado do inferno. Porque era para lá que eu ia. Isso é sinal e maravilha. Então, sempre depois de uma intervenção de Deus em nossa vida, o melhor que nós temos que fazer é aprender a caminhar com Ele. Porque eu podia estar pregando para os irmãos aqui nessa manhã que você é o melhor que Deus tem. Eu poderia estar dizendo para você aqui que todas as ações de Deus, elas convergem para ser para você. Podia estar dizendo isso. Eu só não digo isso porque isso não está na Bíblia. O que está na Bíblia é isso aqui, que os processos de Deus, eles começam por Ele tratar o meu coração, porque se o meu coração é do Senhor, eu começo a entender isso aqui. Eu sei que se está doendo hoje, amanhã vai passar. Eu sei que se a luta vem hoje, amanhã vai estar melhor. Você já parou para pensar que às vezes você está bem para baixo? Às vezes você está andando pela rua macambúzio, cabisbaixo, parece que o mundo vai cair, parece que as coisas vão desmoronar na sua cabeça, e aí aquele dia está horrível, alguém te pergunta: como é que você está? Estou bem, mas na verdade você não está. Você está mal, você está para baixo, você não quer ver ninguém, você está deprimido, você está com um monte de coisa ruim, e daí aquele dia passou, no outro dia parece que você nem lembra o que aconteceu no dia anterior. Sabe por quê? Porque os processos de Deus são assim. Jesus, porque nós confiamos e nós conseguimos expulsar aquele demônio. Por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Os discípulos perguntam para ele. Por que a gente ficou aqui lutando horas e nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Talvez eu perguntasse para o Senhor: Senhor, por que eu não consigo superar essa dificuldade aqui? Senhor, eu tenho orado, eu tenho lido a Bíblia, eu tenho dado o meu dízimo, eu tenho dado a minha oferta, eu tenho feito propósito, por que eu não consigo superar esse negócio? E aí, olha o que Jesus disse para eles. Ele fala assim: filhos, esta casta de demônios não sai se não for por jejum e oração. E o que ele está querendo dizer aqui com jejum e oração? Ele está dizendo o seguinte: essa casta de demônios não sai se você não buscar intensamente a comunhão com o Filho e a comunhão com o Pai. Porque se você não buscar esse relacionamento com Deus, preste atenção nisso. Se você não buscar esse relacionamento com Deus, sempre vão existir na vida, na sua vida, vezes e batalhas que você vai ser derrotado. É isso que Jesus está dizendo aqui. Se você e eu, nós não buscarmos relacionamento com Deus, sempre existirão batalhas que nós seremos derrotados. E você já deve ter tropeçado alguma vez. Você já deve ter se sentido o pior de todos os servos do Senhor. E sabe como é que Jesus, ele usa essas derrotas aqui na nossa vida? Ele diz: vem cá, vamos buscar mais, vamos dedicar mais. Porque o ser humano, quando você erra, o que o ser humano faz? Fica no chão, não confia mais em você, porque você é isso, porque você é aquilo. Não é assim que o ser humano faz? Jesus não. Jesus, ele fala assim: vem cá, vamos buscar mais, vamos consagrar mais, para que você entenda os meus processos. Então, se você chegou aqui nessa manhã hoje, com a sua vida seca dessas dimensões da fé, eu quero dizer para você que não é aqui dentro. Nós temos que sair lá fora hoje, depois do culto, e viver isso tudo aqui. Colocar as ações de Deus, as maravilhas de Deus, os processos de Deus na nossa vida. E eu quero dizer para você que no processo de semear fé no coração, o Senhor Jesus, ele planta sementes de esperança, onde não importa o que você esteja vivendo, é relacionamento, é na família, é na saúde,
É a vida financeira? Não existe absolutamente nada, nem na sua vida e nem na minha vida, que o Senhor não possa resolver. Mas Ele quer que a gente aprenda a viver nos processos. Às vezes você vai viver um problema, uma dificuldade que vai durar, que vai demorar para ficar bom, vai demorar para ser curado. E Jesus está dizendo, não desista. Não desista do processo. E aí a gente fala assim, mas Jesus está demorando. Não, às vezes não é porque Jesus está demorando. Às vezes é porque nós estamos numa crescente, está quase resolvendo. E a gente resolve agir por nós mesmos. E nós vamos ter que começar do início de novo. Que Deus nos ajude a entender e viver esses processos. Muitas vezes você vai ter que sair leproso. Muitas vezes nós vamos ter que mergulhar no rio 7 vezes. Muitas vezes Jesus vai ter que mexer nos nossos olhos. Vai demorar, vai doer. Senhor, está doendo tanto, já faz tanto tempo que eu estou vivendo isso. E Jesus vai dizer, meu filho, confia no processo. Jesus chega e primeiro trata o pai. Depois, ele cura o filho. Quando Jesus chega na sua vida, primeiro ele trata o seu coração. Depois ele te dá a bênção. Ele não vai fazer o contrário. E nós temos que estar firmes no processo. Amém? Vamos orar.